Olá, sempre bom poder estar aqui contigo, falando um pouco, ensinando e esclarecendo sobre o poder da clareza emocional e a importância do aprendizado e da compreensão desse ponto para que você possa viver uma vida plena, uma vida saudável, uma vida feliz, sabe? É muito importante você começar a perceber como aprender a identificar alguns padrões, como aprender a observar o que está acontecendo contigo, como aprender a identificar alguns padrões repetitivos. E aí você acaba olhando para você mesma e entendendo que aqueles padrões que estão o tempo todo surgindo te impulsionam, te movimentam, às vezes para escolhas muito difíceis, escolhas muito dolorosas, mas que por ser um padrão, elas acabam acontecendo uma vez e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, né? Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Tatiana Lima, sou mentora e psicanalista há mais de 20 anos, mentoro, ajudo, oriento e aponto o caminho. E uma coisa que eu gosto muito de dizer é que todo mentor, toda mentora tem a habilidade de mostrar para você algo melhor. Mas é você quem precisa escolher aquilo que é melhor, é você quem precisa assumir a responsabilidade da sua vida. Então, quando você assume essa responsabilidade, traz isso à consciência, tudo muda. E aí você acaba percebendo a importância que é aprender a se posicionar, mas também aprender a reconhecer o que está acontecendo dentro de você. Mas nós vamos por etapas, tá certo? Vamos por etapa para você perceber como isso acontece, para você aprender a interpretar as situações, a identificá-las e, acredito eu, aprender a buscar uma nova forma de reagir a essas informações. A primeira coisa que eu quero destacar para você hoje é que é muito comum você observar o que está acontecendo na sua vida agora, de errado. É um comportamento repetitivo, a busca de um relacionamento que se repete, é uma insegurança que está o tempo todo ao seu redor, são escolhas de relacionamentos, amizades, escolhas que acabam prejudicando a sua vida, o que você sente. E é interessante que, por mais que essas escolhas sejam dolorosas e na maioria das vezes tragam muitos desgastes mentais, desgastes emocionais, tragam desgastes físicos, essas escolhas, elas são impulsionadas pelo inconsciente. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para você como orientação é que você precisa entender que você tem um corpo físico e o seu corpo ele vai sentir o impacto de tudo que você viveu e vive. E é no seu corpo que muitos sintomas aparecem. E é no seu corpo físico que o desgaste e a dor também se revela. Então você tem um corpo e você precisa aprender a prestar atenção nele. Uma outra parte que você tem que prestar atenção é que você tem uma mente que raciocina, um intelecto. Sim, a sua parte mental, intelectual, ela vai reproduzir os aprendizados e as decisões. Por exemplo, hoje eu decidi utilizar esse tipo de tom, porque eu gosto, combina. Mas eu poderia utilizar uma blusa preta. São as decisões lógicas, racionais, né? Onde você entende que você vive numa sociedade e você precisa interagir com algumas regras, alguns comportamentos. É aquela história de quando você era pequenininha, alguém falava assim, nossa, senta com a perninha fechada, para as meninas, né? Ou então, nossa, você precisa aprender a ficar quieto, você fala demais.
Nossa, você gosta de comer muito, você é guloso, gulosa. Então você vai aprendendo com outras pessoas as suas regras e a sua forma de pensar, de tomar decisões. Quantas vezes, quando você é uma criança pequena, você quer uma coisa, mas entende que tem que fazer outra? Quantas vezes na sua vida adulta hoje, você tem o impulso para fazer alguma coisa, mas se segura porque tem que fazer outra. E quando se segura, aquilo faz um mal danado. E aí você precisa perceber essa sua forma de comportamento, né? Com quem esses comportamentos foram aprendidos, como você decidiu utilizar a forma lógica e racional para poder viver. Então vamos lá, você tem um corpo, e nesse corpo se manifestam as suas emoções. Você tem uma mente que pensa, e aí fica um turbilhão de pensamentos acelerados, fica uma série de repetições na sua cabeça quando você não está bem, quando você está estressada, quando você está sobrecarregado, quando você está com esgotamento. Fica uma série de pensamentos repetitivos quando a indecisão ela brota de dentro para fora. Então você precisa prestar atenção que você tem um lado pensante, racional, que toma decisões. Então, além do seu corpo, além do seu lado pensante e racional, você também tem o seu lado emocional. Sim, a sua vida emocional vai falar muito ao seu respeito. As emoções, elas surgem no ser humano desde sempre. Eu gosto muito de dizer, quando eu estou lecionando na nossa turma da psicanálise, como as emoções aparecem desde o ventre. Como um bebê que está sendo gerado, ele acaba recebendo o impacto emocional da mãe, do ambiente, das descargas químicas, e ele vai absorvendo esses impactos, e quando ele nasce, ele já começa a ter um conjunto de sensações, um conjunto de movimentações no corpo, dentro do corpo, nas instruções psíquicas, ou seja, na forma de pensar, na forma de reagir. E esse bebê, ele começa a ter que lidar com tudo isso junto. Ele tem que pensar, ele tem que sentir. Traga aí a sua memória a imagem de um bebezinho no berço. Esse bebezinho está num quarto escuro e de repente alguém vai lá e acende a luz. O simples fato de acender a luz vai trazer um insight, acorda para esse bebê tão forte que ele vai ter que lidar com essa informação. Então imagina, se um bebê tem que lidar com uma informação tão simples, quem dirá com o impacto do que está sentindo sem entender o que está sentindo. Então as emoções, elas surgem desde sempre na sua vida e elas vão sendo direcionadas. Você vai aprendendo a conduzi-las, você vai aprendendo a reagir a elas. Por exemplo, um bebê quando está com fome, ele chora muito. Então esse choro é por causa da fome. Tem uma emoção ali. O bebê está com manha, então ele chora fazendo manha. Tem uma emoção ali. É uma outra emoção. O bebê, ele está com pirraça, tem outra emoção ali. O bebê se sentiu acolhido, tem outra emoção ali. O bebê sentiu raiva, tem uma outra emoção. Então o bebê começa a absorver aquele turbilhão de emoções e ele tem que aprender a lidar com isso. E isso tudo vai sendo guardado dentro da mente, isso tudo vai sendo guardado dentro do corpo. Então, para você lembrar, existe um corpo que sente, existe uma mente inteligente e racional que pensa, e existe uma mente emocional que sente os impactos dessas emoções. E aí tudo isso vai sendo misturado dentro de você, desde sempre. E toda essa mistura que acontece dentro de você agora vai passar a impulsionar os seus relacionamentos. Olha que interessante. Dentro de você tem as experiências de quando você era um bebê sendo gerado, depois as experiências de quando você nasceu e começou a sentir tudo o que estava acontecendo ao redor, depois as experiências
de quando você começou a aprender a se comparar, você começou a falar: eu gosto de ficar mais com meu tio e não gosto da minha tia. Eu gosto de ficar mais quietinha no canto, eu não gosto de me expor. Eu gosto de aparecer, eu gosto de fazer bagunça, eu gosto de estar em movimento, eu não gosto de ficar parado. É quando você, ainda pequeno, lembra disso, tá? A gente está falando de uma criança muito pequenininha. Você começa, quando era criança, a se movimentar para aprender como se comportar. E aí você vai buscar o quê? Você vai buscar referências. Dentro de você tem um turbilhão emocional. Dentro de você tem aquilo que você sentiu. E do lado de fora existem pessoas, situações e lugares que vão dizer para você que você precisa se ajustar, ou o que nós chamamos de modulação emocional. É muito interessante que quando você passa por esse ajuste, ele é um ajuste muito natural. Isso não é um ajuste, não acontece de maneira forçosa, né? De tempos em tempos, alguém na mentoria pergunta: mas doutora Tati, como eu posso escolher não viver algumas coisas? Então, quando você é pequeno, você não tem essas escolhas. O seu emocional acontece, as referências das pessoas que estão do lado de fora vão direcionar um pouco aquilo que você sente, aquilo que você aprendeu. Vamos dizer, por exemplo, que você foi criado numa família muito falante, que falam muito alto, até mesmo que gritam. E aí, quando você era pequena, você aprendeu que esse tom mais alto é o tom correto. E você foi vivendo. Agora, numa vida adulta, você precisa ouvir uma voz mais firme, um tom mais alto, para você respeitar. Se alguém falar um pouquinho mais baixo, você não liga. Aí você precisa de alguém que fala alto, que exagera no tom, porque quando o tom vai muito alto, você reconhece, a sua audição reconhece, e a sua forma de aprendizagem reconhecem aquele tom. E aí o que acontece? Automaticamente você vai buscando encontrar esse tom, esse exagero, esse extremo, para que você possa reagir, porque você reconhece aquela dinâmica emocional, física e intelectual. Por quê? Quando a pessoa fala num tom muito mais alto, você já estava acostumado. Existia um padrão instalado, ou melhor, existe um padrão instalado. Ou seja, você já cresceu naquele ritmo do grito. Eu estou exagerando, tá certo? Para você poder assimilar com mais facilidade um conceito que Freud vai falar sobre os relacionamentos e afetos, que Jung vai falar sobre as questões da dinâmica dos símbolos, Lacan também vai falar sobre isso. E aí eu vou trazer um exemplo muito prático. Eu gosto muito de exemplos práticos e claros para você poder aprender rápido. E aí, a criança, ela viveu nessa família, você viveu nessa família, que acostumou com o grito. Então, quando você ouvia, os seus ouvidos, o seu corpo, na região auditiva, acabou aprendendo que o timbre tem que ser alto, e isso vai provocar no seu corpo uma reação. Digamos que os gritos te assustavam, você vai tremer, ó. Você vai se armar. Ou até mesmo você vai se posicionar. Olha só, os 3 movimentos diferentes do corpo. Você pode ouvir e tremer, incomoda. Você pode ouvir e se armar, se defender. E você pode ouvir e... o que é? Reagir. Então, a experiência que você viveu na sua família vai fazer com que o seu ouvido esteja mais apurado a esse timbre e você reconhece. E quando você reconhece, você reage, você escolhe uma reação.
Esse é o ponto do padrão emocional instalado. Todas as vezes em que uma emoção foi absorvida de um jeito aonde te provoca uma reação que você já reconhece, está instalado um padrão emocional. Nossa, doutora Tati, mas então é assim para tudo? Sim, é assim para tudo. Há um psicanalista chamado Freud, e eu sou apaixonada pela teoria dele, que ele vai chamar a atenção para o fato de que a primeira infância é o local aonde, melhor dizendo, a primeira infância é o período aonde a criança vai fixar tudo aquilo que ela aprendeu. Fixar significa marcar. Fixar significa a partir dali. Então, pegando esse exemplo da família que gritava, a partir desse comportamento familiar e desses estímulos, você, quanto criança, também começa a reagir e a receber esses estímulos e a estruturar como você vai se desenvolver. Aí chega lá na vida adulta, né? Nesse exemplo que eu trouxe para você hoje, chega lá na vida adulta, você ouve uma pessoa com um tom mais baixo, mais sereno, mais tranquilo, te incomoda. Ah, não me transmite segurança. Eu escuto muito isso aqui na mentoria. Não me transmite segurança. Eu não gosto. Eu gosto de pessoas com um tom de voz mais alto. Ou eu gosto de pessoas que são mais fortes, mais grosseiras, né? Sempre tem um mais. A pessoa é mais. Eu gosto de situações que me provocam mais tensão. Eu gosto de um relacionamento que me provoca. Eu gosto de um relacionamento que me provoca mais medo. Eu gosto de um relacionamento que me provoca mais dúvidas, mais ciúmes. Eu me envolvo em relacionamentos que me provocam abandonos. Eu me sinto sozinha. Eu me envolvo em relacionamentos aonde a pessoa não tem tempo para mim. Eu me envolvo em relacionamentos onde eu mando, eu domino, eu comando, entende? Você começa a buscar repetições de padrões para que você viva novamente aquilo que você já conhece, você já sentiu. Então, todo padrão emocional instalado, ele vai fazer com que você acabe levando o seu corpo e o seu pensamento, as suas decisões, para buscar uma forma de repetir isso. Eu coloquei no feed aqui do meu Instagram um trecho do filme que eu gostei muito, chamado Assim que Acaba. E a personagem principal, a Lily, ela é um exemplo claro sobre a repetição inconsciente dos padrões emocionais. É muito interessante compreender que os padrões emocionais, eles são repetidos inconscientemente até que você perceba eles e até que você busque clareza para poder desarmá-los. Porque caso contrário, você vai sempre repetir aquela dor de algum jeito. Sempre, sempre, sempre. No caso da Lily, é muito interessante que a gente observa o fato de que a gente precisa observar alguns fatos interessantes. Vamos lá. A Lily, ela cresceu numa família onde haviam muitos problemas nos relacionamentos dos pais. O pai era um homem influente, ela é de uma família de social classe média alta, financeiramente falando, isso é bem retratado no filme. Mas o fato é que a Lily cresceu numa família onde existiam muitas disfunções. Eram agressões físicas, verbais, eram restrições, o pai restringia ela em muita coisa. E ela sempre tinha que chegar na escola, chegar na vida e posar que estava tudo muito bem. Mas de dentro de casa, ela trouxe experiências muito dolorosas e que ela não aceitava. O filme passa e a gente percebe que ela começa a questionar a mãe por que a mãe aceita aquilo.
E a mãe faz uma declaração para ela. A mãe diz que acredita que ele pode mudar. A mãe acredita que o marido pode ser melhor e por causa da família ela se mantém. Logo depois esse pai morre e a Lily já está adulta, vivendo em outra cidade, já tinha resolvido a vida de outra forma, tinha ido embora daquilo tudo. E ela tem que voltar para o velório do pai e ela não consegue expressar nada acerca do pai. Porque, na verdade, o que a Lily fez foi usar uma defesa emocional onde a pessoa guarda tudo naquele cantinho que não quer mexer, acredita que está tudo bem, a vida segue, mas no momento em que ela é confrontada a falar algo do pai, ela não consegue, ela nega aquilo. O filme continua, ela volta para a vida, em outra cidade, reconstruindo outro lugar, e ela logo assim encontra um homem, aonde ela suspira como se fosse o amor da vida dela. Mas esse homem, no primeiro encontro, já demonstra sinais de pressão psicológica, sinais de atitudes até mesmo violentas. Mas lembra que eu comentei que uma criança que cresce num lar disfuncional tem o seu corpo e a sua cognição afetada? Ela está afetada e quando ela observa ele reagindo daquela forma, ela já reconhece aquilo. Ó, o padrão emocional instalado. É muito interessante. Então, quando ela reconhece, mesmo sendo doloroso, é um lugar que ela reconhece. São emoções que ela reconhece, são atitudes que ela reconhece. E aí, o inconsciente emocional, o que acontece aqui dentro, é muito fantástico. Dolorido, mas é fantástico. Porque ele vai buscar se envolver naquilo que reproduz o que já conhece. A Lily cresceu num lar de muita tensão, violência psicológica e física, e de autonegação. Cresceu num lar onde ela precisou aprender a se calar, a recuar, a se abafar. E aí, na hora de buscar um relacionamento, ela procura um relacionamento que reprisa exatamente isso. Eu quero mostrar isso para você dentro de uma estrutura de sistema. Eu gosto muito da psicanálise e gosto muito da questão sistemática. E é muito importante você entender isso. Você é o conjunto das relações que você viveu e das sensações que você guardou disso. Vou repetir para você gravar. Você é o conjunto das relações que você viveu e das sensações que você guardou disso. Essas sensações, elas vão impulsionar as suas emoções e ela é como se fosse uma fome, ela sempre vai procurar se alimentar de novo daquilo, repetir o padrão. Por isso é importante obter clareza sobre os padrões emocionais para poder mudá-los. Isso é aprendido e na nossa mentoria a gente fala sobre isso. Mas vamos lá, eu fiz um pequeno rascunho para você entender, ó. Você é o conjunto das relações que vieram antes de você. Aqui tá vovó, pai e você. Vovó, mãe e você. Então, aqui vieram pessoas antes. Mas a gente vai pegar o sistema a partir desse ponto. Seus avós, seus pais e você. Então, todas as experiências que os seus avós viveram refletiram nos seus pais. Então, vamos lá. Olha, todas as experiências que os seus avós viveram refletiram nos seus pais. E todas as experiências que os seus pais viveram refletiram em você. Quer seja conscientemente ou não. Como assim, doutora Tati? Digamos que a sua avó por parte de mãe, ela foi uma mulher extremamente submissa e sempre acreditou que precisava de um homem, uma figura masculina para sua autoafirmação.
e ela ensina a sua mãe sobre isso. Ela ensina a sua mãe que para sua mãe existir, ela precisava sempre agradar o homem incondicionalmente, sem questionar, sem reclamar e suportando tudo. Isso é muito comum nas famílias. E aí a sua mãe encontra um marido. E o que ela vai procurar? Alguém com quem ela possa não reclamar, não existir, repetir o padrão ensinado pela avó. Então essa mãe, ela recebe emocionalmente a insegurança desse primeiro relacionamento. Então eu vou anotar aqui, só para você entender melhor. Que essa mãe, ela precisa receber a insegurança e esse pai precisa manter a insegurança. Eles dois se juntam e mostram para você que você precisa se manter insegura. Com isso, você se mantém insegura. Só que isso não acontece somente por conta das atitudes, acontece através dos ensinamentos emocionais. Eu imagino essa mãe falando como a mãe da Lili falava para ela: fica quieta, não conte nada para ninguém. É claro que nós estamos pegando aqui um exemplo muito comum, né? É muito comum para mim ouvir nas nossas mentorias situações como essa. Comportamentos que foram sendo repetidos nos relacionamentos principais, primários, e são espelhados em você. Então essa mãe, como a mãe da Lili, que cresceu de uma maneira sujeita, de uma maneira de autoanulação, ela acaba mostrando para a Lili que a Lili não pode se posicionar e não pode falar nada. Que a Lili precisa economizar nas palavras. Porque essa mãe viveu um relacionamento com um pai em que ela não podia reclamar, ela não podia falar nada. A Lili cresce, se torna adulta, ela pode decidir a sua própria vida. Sim, ela pode decidir a própria vida. Mas perceba que no momento em que a Lili, e nós estamos falando de uma personagem, mas que acontece muito na vida real, ela começa a ter que viver a própria vida e buscar as emoções dela, o que ela faz? Ela vai procurar um relacionamento onde ela não pode expressar as suas verdadeiras emoções. Tanto que no relacionamento que ela encontra, e aí durante o filme você vai percebendo que ela fala frases curtas. Ela não expõe toda a história para ele. Ela não tem confiança na conversa. Ela vive um mix de proteção com desproteção. Ora ela se sente protegida porque ela tem uma casa, mas quando ela olha para ele, fica aquela cara de dúvida, aonde ela pensa: não entendi, tá faltando alguma coisa. Inconscientemente, o emocional dela fez com que ela buscasse alguém que possibilitou a reprodução da primeira família que ela conheceu, que foi os pais. E aí a gente tem dois pontos muito interessantes. Essa mãe que lançou para ela que ela precisava continuar vivendo insegura, e tem esse pai que lançou a informação para ela que ela nunca estaria segura. E aí a Lili procura um relacionamento onde ela se sente insegura e ela compreende que nunca estaria segura. Então ela aceita uma crença emocional limitante, um padrão instalado pela mãe,
aonde ela tem que viver em insegurança, e ela aceita um padrão instalado do pai, aonde ela renega esse pai. Ela não aceita esse pai que tem. Só que no universo das emoções tem uma coisa muito interessante. Deixa eu fazer algo aqui. A Lily faz isso, ó. Ela nega o pai. Ela vira as costas. Ela segue a vida. Ela não quer falar sobre esse pai. Ela não conversa com a mãe sobre isso. Ela lida com a mãe dela, mas ela não quer conversar sobre isso. E o fato é que ela faz isso aqui, ó. Ela tira o pai da jogada. A parte intelectual dela afasta. Mas a parte emocional quer anular. Deixa eu lhe explicar uma coisa sobre as questões das emoções. Tudo aquilo que você nega, tudo aquilo que você nega a existência, existe mais forte. Vou repetir para você gravar. No mundo emocional, tudo aquilo que você nega a existência, existe de uma maneira mais forte. Ela negou totalmente a existência do pai, ela não quis mais saber, ela quis retirá-lo da vida dela. E aí, isso criou um buraco emocional na Lily. Ela não conseguia lidar com outra informação porque ela pegou esse pai e anulou. Racionalmente, porque emocionalmente, como ela não aceitava a existência desse pai dessa forma, ela procurou um outro homem que ocupasse esse lugar. E o lugar em que ela vivia emocionalmente era um lugar de dor. Resultado, ela encontra um relacionamento abusivo, psicologicamente abusivo e fisicamente abusivo. Mas um relacionamento onde ela ia reviver os padrões emocionais instalados desde sempre. Então, quando a gente vai viver a dinâmica da mentoria emocional, você precisa aprender a ter clareza sobre as suas repetições. Você olha para a sua vida. Nossa, eu tive uma amizade tóxica. Saí daquela amizade. Agora eu tenho outra amizade tóxica. Nossa, eu tinha ciúme doentio do meu irmão. Mas agora eu tenho ciúme doentio do meu marido. Eu tenho ciúme doentio dos meus filhos. Nossa, eu tenho uma necessidade de fazer tudo por todo mundo, agradar o tempo todo. Eu não consigo dizer não. Preciso de autoafirmação. Eu sou assim no trabalho, eu sou assim em casa, eu sou assim na escola, eu sou assim com os meus filhos. Se os meus filhos forem para longe, outro estado, eu morro, eu passo mal. Os exageros. Então, você acaba buscando repetições dos padrões emocionais e esses padrões, eles são exageros. Então, é preciso ter clareza de quais exageros você tem vivido na sua vida e como esses exageros têm nutrido esse padrão que foi instalado, mesmo esse padrão sendo ruim. É claro que, no decorrer do filme, a Lily entende o padrão e ela toma uma decisão. Ela percebe a repetição e antes dela dar um fim ao relacionamento para proteger a ela e a filha, a Lily volta no túmulo do pai e ela conversa com ele e ela libera algumas informações muito pessoais e ela entende que o pai tinha a história dele e aceita isso. E agora ela permite viver a própria história. Assim como ela conversa com a mãe e ela rompe com a crença da mãe, onde precisava suportar tudo o tempo todo, e ela passa a respeitar a história dessa mãe,
e a dizer: essa é a sua vida, não é a minha, são as suas decisões, não são as minhas. Então ali ele começa a passar por um processo de clareza emocional que na nossa mentoria e na nossa comunidade, na comunidade Transformar, nós vamos orientando passo a passo de como fazer. Por quê? Porque nós estamos falando de um processo de emoções inconscientes. Você vai mexer com estruturas emocionais internas muito poderosas, muito fortes, muito enraizadas. Então, quando você começa a mexer no seu emocional e esse emocional está enraizado, imagine aí uma árvore, aquelas árvores da copa cheia, né? E aí você está mexendo com o seu emocional, e o seu emocional, deixa eu achar aqui a caneta. Imagina aquela árvore. Da copa bem cheia. Só que o seu emocional, ele tá aqui, ó. O seu emocional tá aqui, ó. Esse é o seu universo emocional. Aqui é o que você procura. Aqui é o que você suporta, sustenta. E aqui é de onde vem toda a nutrição. A folha tá curtinha, porque na verdade é muito mais profundo. Muito mais profundo. Então, quando você começa a mexer no seu emocional, você vai olhar as situações aqui fora, vai passar por quem você é, mas existe uma nutrição de raízes. E as raízes, elas vêm de onde? Elas vêm daqui, elas vêm daqui e elas vêm de muito antes. É como se a árvore ficasse com a copa para baixo. É como se aqui estivessem os seus avós. Avós e bisavós e tataravós e por aí vai. Aqui tivesse os seus pais. Vou mostrar já já, aguenta aí. Vamos lá. Eu gosto muito dessa parte didática. Olha, é como se aqui tivessem os seus avós e as suas origens, e aqui estão as suas crenças, aqui estão as suas sensações, as suas emoções, ok? É como se aqui tivessem os seus avós, no profundo das raízes, tá vendo? Com todas as experiências que eles viveram e passaram para os seus pais. Aí os seus pais tiveram os aprendizados deles. E aí vão te passar mais informações. E aí surge você. Você precisa ter percepção de todo esse conjunto aqui, ó. E como isso enraizou em você. Aí você começa a existir, a entender. Você começa a se formar. Aqui acontece o que você acha ao seu respeito, os seus pensamentos ao seu respeito. Então, os seus pensamentos ao seu respeito, eles estão ligados àquilo que você aprendeu emocionalmente e nos relacionamentos com os seus pais e todas as pessoas que foram importantes para você, não somente seus pais, tá certo?
A gente fala muito de pai e mãe porque a força psíquica de um pai e de uma mãe é muito forte, é muito poderosa. Mas, por exemplo, você pode não ter tido pai, mas teve um tio que representou essa pessoa. Você pode não ter conhecido seu pai, mas você tem a ideia que você fez do seu pai. Então, existe aqui todo um processo onde, olha como as raízes vão passando, vão subindo, aí formam você. E o que você acha ao seu respeito. Só que mesmo você tendo modelado uma casca, uma base ao seu respeito, mesmo que você tenha modelado o seu tronco de existência, vamos dizer assim, mesmo que você tenha modelado o seu formato de existir, as raízes continuam passando por dentro. E as raízes são as suas crenças, os seus aprendizados, os seus princípios, as emoções ao redor deles, a força que é a intensidade dessas emoções e toda a criatividade, tudo aquilo que você entendeu ao redor disso. Então aqui na formação do seu tronco, na formação da sua estrutura, você tem um conjunto de situações acontecendo, mas tudo isso baseado aqui, ó, nas raízes, nas informações iniciais. Aí, por exemplo, se você teve uma informação inicial falando sobre rejeição no ventre, essa rejeição no ventre, ela vai aparecer aqui, ó. E ela vai influenciar aqui, ó. Porque aqui fora é o que você apresenta. Você pode apresentar aqui uma árvore frondosa, parecer que é super maravilhosa, resolvido. Você pode apresentar aqui para a sociedade uma coisa linda, mas o que está nutrindo às vezes é a insegurança, é a tristeza, a mágoa. E aí você precisa ajustar isso aqui. Compreende? Ou percebe? É claro que, doutora Tati, eu quero cortar isso tudo aqui. Algumas pessoas chegam aqui na nossa mentoria e falam assim, doutora Tati, eu quero eliminar todas as memórias da minha vida, eu quero eliminar tudo que eu passei. Eu quero eliminar, tirar tudo, eu não quero saber de pai, eu não quero saber de mãe, eu não quero saber de nada, eu não quero saber. Eu respeito. Mas eu pego assim, ó, mostro um desenho da árvore e falo assim, tá vendo essa árvore aqui? Deixa eu fazer uma outra árvore aqui para ficar mais limpo para você ver. Vou riscar mais forte, que é para você poder enxergar, tá bom? Uma lição para mudar a sua vida. Eu falo assim, ó. Tá vendo essa árvore aqui? Observe só as raízes. Aí você me diz que você quer chegar aqui e arrancar isso tudo. Deixa eu fazer melhor. Você me diz que quer chegar aqui, arrancar tudo. Aqui é você. Você, as suas histórias de vida, como você decide. Aqui é o que você acha ao seu respeito. E aqui dentro está você, seus pais, seus relacionamentos da infância, como você foi gerado, as crenças da sua família, aquilo que você sentiu, tá tudo aqui, ó, indo lá pro profundo do inconsciente. Aqui é o seu inconsciente emocional. Ok? E aí, eu sei que tá doendo. Eu respeito você. Eu entendo que você tá num relacionamento ruim, eu entendo que você não tá conseguindo vencer na vida.
Eu compreendo que isso daqui tá tóxico, tá muito doloroso. Isso aqui tá danificando aqui. De repente aqui nem tem folhas, aqui tá só os galhos. Eu entendo isso. Mas você tá me dizendo que você quer chegar aqui na mentoria e você quer fazer isso aqui, ó. Ok? Eu quero arrancar tudo. Eu compreendo. Mas eu quero te perguntar se quando você arrancar tudo isso aqui, arrancou, tá arrancando. Esse aqui é você. Você vai aguentar? Se sustentar? Quando você arranca as raízes, todas elas de uma árvore, essa árvore suporta viver? Não. Essa árvore também vai sumir. Ela vai deixar de existir. Isso acontece porque essa árvore que é você é resultado desse turbilhão aqui, ó. Dessas emoções boas e ruins. Então, o poder da clareza emocional e o poder disso para mudar os padrões é você identificar. Você vai... Segura aí que eu vou fazer outro desenho. Você vai identificar. Ó. Esse daqui é você. E aí você quer tirar isso tudo. Eu já disse pra você que se você tirar isso tudo, aqui não suporta. Então, o poder da clareza emocional e o que a nossa comunidade acredita é que através de um processo de autorreconhecimento, você precisa aprender a identificar as raízes e você vai aprender a remover algumas raízes que são tóxicas. Você vai aprender a lidar com algumas raízes que já existiam. Mas você também vai aprender a... Eu vou fazer um desenho diferente só para você ver, visualizar. Remodelar novas crenças, novos padrões. Porque, afinal de contas, existe um ser vivo acontecendo aqui. Então, não existe uma coisa automática, onde a gente chega lá, arranca isso tudo, muda tudo. Não. Se você arrancar todas as raízes, todas as memórias, todas as experiências, por mais que possa estar doendo na sua alma, a sua mente, o seu intelecto não vai suportar existir. Então, é preciso olhar para essa história aqui de repetição, que traz a carga das crenças limitantes, dos padrões emocionais instalados, de como você aprendeu a sentir, de como você aprendeu a viver, de quais são as suas escolhas e opiniões, está tudo aqui dentro, nutrindo quem você é e os seus comportamentos. E aí você vai entender que aqui tem raízes, tem padrões que não cabem mais na sua vida agora. Porque antes eles eram dos seus pais, mas quando você repete em você, o padrão é seu. Lembra do filme da Lily? Do nosso comentário da live de hoje? A mãe ensinou para ela um padrão de segurança e o pai ensinou para ela um relacionamento inseguro. Mas quando ela absorve isso, aquele padrão aprendido dos pais é repetido nela, se torna dela, a responsabilidade dela. Só que ela vai conseguir arrancar isso tudo? Não. Mas ela vai conseguir, assim como você, a tirar boa parte,
a deixar a história dos seus pais com os seus pais, a aceitar que existem padrões que você vai ter que aprender a lidar com eles e a criar novas raízes, que são novos padrões, para nutrir você de uma maneira diferente, para que os seus resultados sejam melhores. E como é que faz isso, doutora Tati? Você precisa aprender a ter clareza emocional. Você precisa aprender a passar por um processo de autorreconhecimento. Você precisa se permitir investir tempo, finança, qualidade, percepção, escolhas em você. Às vezes você escolhe o mundo inteiro, mas não se escolhe. Presenteia todo mundo, mas não se presenteia. Ou vai para o outro extremo, né? Os extremos são danosos. Você só se escolhe, você só se presenteia. O ser humano, ele é um ser relacional. Isso significa que nós somos frutos de relacionamentos. Relacionamentos ferem e machucam, e é nos relacionamentos que somos curados. Só que entre os relacionamentos que ferem e machucam e os relacionamentos que vão nos curar, nós precisamos aprender a mudar os padrões, porque senão você vai continuar buscando padrões em relacionamentos que te ferem e machucam. E é para isso que nós estamos aqui, desenvolvendo ao longo de 20 anos o apoio emocional para que você possa aprender a mudar os padrões que antes eram assim, enraizados na sua vida e deixava você no automático, mas agora você vai começar a entender como fazer diferente. Então mude os padrões. Você não precisa continuar vivendo no mesmo padrão que te faz adoecer. Isso você conquista com clareza emocional, você conquista com autorreconhecimento, você conquista aprendendo a olhar para si e a mudar essas raízes para te fazer bem, tá certo? Algumas você vai mudar, outras você vai tirar, outras você vai aprender a fazer nascer novo. Porque afinal de contas a vida é sua e é sua responsabilidade cuidar dela. Então aprenda a cuidar do seu padrão emocional. E nós temos aqui na comunidade Transformar a dinâmica para isso. São 20 anos atuando em mentoria emocional para ensinar você a cuidar do seu corpo, onde a sua parte cognitiva, suas sensações e emoções precisam de alívio, precisam de orientação e suporte. E aí eu falo para você sobre técnicas de respiração, sobre exercícios físicos, sobre a dinâmica do corpo, aprender a observar os seus sintomas no seu corpo. O que eles querem dizer? Quais são as suas emoções a partir disso? Então, você precisa aprender a cuidar do seu corpo da maneira correta. Observe-o. Você precisa aprender a observar a sua história. Ela é poderosa. Aceite ajuda para isso. Você precisa aprender a observar as suas escolhas racionais e aprender a observar as suas emoções. Então, são partes em você que precisam de clareza, precisam de orientação, precisam de mentoria. E aí eu quero te fazer um convite para ser parte da nossa comunidade. Fique atento nos nossos stories, fique atento nas nossas redes sociais, porque já já a gente vai estar direcionando para você a oportunidade de ter mais clareza, de ser parte de uma comunidade que transforma vidas. Então vem com a gente. Vai ser um prazer poder ajudar você nessa jornada e ser a sua mentora para a transformação da sua vida, começando aqui dentro, tá certo? Então era isso que eu queria estar passando para vocês hoje. Espero que tenha contribuído para o bem na sua vida e que você possa aprender a ter clareza e coragem para mudar os padrões emocionais e ser livre para viver, porque a vida é sua, tá certo? Bom, vou estar encerrando a live, bom demais estar aqui com vocês. Como eu falo sempre, gratidão. Eu acredito no poder das mãos, eu acredito no poder daquilo que vai nos seus pensamentos. Então eu quero encerrar esse tempo juntos aqui falando assim: Criador, Deus, muito obrigada.
Obrigada por esse momento que estamos juntos, por cada um que está assistindo esse processo hoje aqui na live, por esse conteúdo abençoador, que seja transformador. Quero mais uma vez falar contigo para que aquilo que vai na terra das nossas emoções sejam melhoradas e as raízes internas encontrem uma água limpa para que elas possam ter uma vida diferente. Assim como os nossos pensamentos que aprendam a ser bons, que as programações mentais que foram feitas daquilo que é ruim, que é dolorido, que é tóxico, sejam limpas. E para que cada um de nós possamos aprender a processar pensamentos melhores, não conectados à escassez, mas à abundância que vem de ti. Para que nos detalhes da vida a gente possa prestar atenção nas repetições que adoecem e para que a gente possa prestar atenção nos padrões instalados para poder mudá-los. E para isso eu quero agradecer porque nós estamos aqui. Agradecer pela nossa comunidade, a comunidade Transformar. Agradecer pela profissão que você tem me permitido desenvolver como psicanalista e mentor emocional. Quero agradecer pela vida de cada um e abençoar para que sejam prósperos, livres e felizes. Gratidão. Bom, essa é a nossa comunidade. Você que está entrando agora, seja mais do que bem-vindo. Te espero na próxima live. E como eu disse, fique atento e compartilhe o que está lá no nosso feed e nos nossos stories, porque tem muita coisa boa acontecendo. Espero ter contribuído para o bem. Tchau, tchau.